No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scari e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS, são parte da Agenda 2030 da ONU, que é um pacto global por um mundo mais justo e sustentável. O tema do programa de hoje tem relação com os ODS Saúde 3, ODS 3, Saúde e Bem-Estar, e 4, Educação de Qualidade. Vamos falar hoje sobre primeira infância. Depois de 2 anos de uma crise sanitária provocada pela pandemia, que teve impactos na vida de bebês e crianças brasileiras. A pobreza, a subnutrição, a falta de assistência na saúde, educação e até a perda dos responsáveis são causadoras deste cenário. Participam do programa a Luciana Izar, que é médica pediatra no Hospital Infantil Sabará, em São Paulo, e preceptora de puericultura da residência de pediatria do hospital. O Naércio Menezes Filho, professor titular da Cátedra Ruth Cardoso no INSPER, diretor do CEPAP, Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância, e professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Maíra Lopes. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Luciana, bom dia, Naércio, e bom dia a você que está em sintonia aqui, o Brasil ODS da Rádio Brasil Atual. O destaque da semana, rápido, Frank, por favor. Olha, acho que ainda repercute o 1º de maio, né, Joel? Acho que ainda está se discutindo o 1º de maio, que é Dia do Trabalhador, e nós aí envolvidos no desemprego ainda, né? Batendo a porta dos trabalhadores brasileiros e não conseguindo uma vaga, seja na indústria, seja no serviço, seja onde for, né? Então, acho que esse, digamos, é o tema que ainda repercute nas discussões das pessoas, né? O desemprego. E levando em consideração um outro aspecto que é importante também, né, Frank? Uns 2 eventos distintos, né, dentro de São Paulo, não tiveram a repercussão esperada. Há um cansaço popular a respeito dessa maneira tradicional de se fazer política, né? Acho que as pessoas ainda não voltaram ainda, digamos, ao que era o antigo normal, digamos assim, como as pessoas estão acostumando a falar, né? Ainda estão meio ressentidas com relação à pandemia. Nós tivemos um movimento que reuniu todas as centrais sindicais, né, no centro da cidade, na Praça da Sé, e um outro na Paulista, né, que na verdade era muito mais de combate ao TSF, que é complicado, né, você combater o TSF, colocar em dúvida as eleições, né, o pleito, né, a forma como foi realizada, como são realizadas as eleições, sendo que no Brasil e organizações exteriores, do exterior inclusive, né, internacionais, avalizaram os pleitos anteriores, dizendo pela sua lisura, pelo seu procedimento. E é um sistema que é confiável, né? As urnas eletrônicas são confiáveis no Brasil, né, Joel? Esse processo de sedução tem que ser rápido. Nós estamos há 5 meses das eleições presidenciais. É verdade. Bom dia, Luciana. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia a todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Bom dia, Naércio. Bom dia, agradeço também o convite. De acordo com o Unicef, a primeira infância é chamada de janela de oportunidades, justamente porque já é comprovado cientificamente que as experiências vividas nesta fase têm impacto por toda a vida do ser humano. Nos anos 2000, o vencedor do Prêmio Nobel de Economia, o norte-americano James Heckman, já dizia que os investimentos sociais na primeira infância poderiam ter um retorno de 7 a 10% ao ano. Por que é tão importante para a sociedade olhar para a primeira infância, Luciana? É tanta coisa, viu, Joel, que eu vou tentar ser sucinta.
Mas a gente precisa pensar, né? Essa janela de oportunidade, a gente fala que é principalmente os 1000 primeiros dias, né, da criança, que inclui desde a gestação. Então, a gente tem um olhar para a criança desde os 9 meses da gestação até o 2º ano de vida, né? E a primeira infância se estende até o 6º ano de vida. E esses 1000 primeiros dias é uma oportunidade. O cérebro faz conexões, né, neurais de 1 milhão por segundo. Então é uma coisa incrível. Então a gente fala que nesse período que o cérebro tem uma plasticidade e uma capacidade de adaptação. Então é tão crucial esse período para o desenvolvimento integral da criança, esses 1000 primeiros dias, essa primeira infância, que o que você desenvolver nela, né, a interação que ela tiver com as outras pessoas, com o ambiente, o que você estimular nela, vai determinar o adulto que ela vai ser. Então, é uma fase que a gente precisa, não só como pediatras, né, não só prevenir doenças, como estimular esse desenvolvimento neurológico da criança. Então, é fundamental. E é fundamental olhar para as gestantes. Então, a gente pensando numa pandemia, né, talvez até esses cuidados foram deixados de lado. Falando em pandemia, depois de 2 anos e pouco de pandemia, qual é a situação da primeira infância no Brasil de hoje, Naércio? A situação é bem complicada, né? A gente teve o fechamento das escolas nesse período, que prejudicou o aprendizado inicial, né? A alfabetização das crianças. Além disso, elas ficaram a maior parte do tempo em casa, sem contato com os cuidadores nas creches, ou os professores, os seus colegas. Então, isso prejudicou sobremaneira o desenvolvimento infantil, as habilidades socioemocionais de interação das crianças. E, além disso, teve um impacto bastante desigual, né? Porque as crianças mais pobres já vivem em casas que são mais cheias, com menos espaço, sem computador, sem internet, ao passo que nas famílias mais ricas sempre há a oportunidade de criar grupos de professores particulares para ajustar, a internet é boa, tem um espaço tranquilo para estudar. Então, o impacto da pandemia foi bem grande, precisaremos de muito tempo para recuperar e políticas ativas para recuperar todos esses impactos, e foi bastante desigual também em termos de famílias vulneráveis e famílias mais ricas. Mesmo porque a pandemia ampliou as desigualdades do país. Exato. Luciana, a pandemia também comprometeu a vacinação, não só em relação à vacinação do Covid, mas de um modo geral. Como tratar esse problema grave, né? Porque nós tínhamos, antes da pandemia, uma certa normalidade em relação à vacinação na primeira infância. E agora me parece que desestruturou tudo isso, né? Então, a gente como pediatra se preocupa muito com vacinação, porque você sabe que antes da pandemia já era uma questão que vinha, né? Vinha da Europa, vinha de alguns países que, né, os pais começaram a questionar a vacinação, então já tinha um movimento um pouquinho que a gente fica de olho, fica com medo dos pais não vacinarem as crianças, né? Fake news, um monte de coisas assim que... Mas a vacinação, a cobertura que a gente tinha, por exemplo, vacinal em 2019, chegava na casa de 86%. E a gente sabe que 2020 já teve uma queda de 11% dessa cobertura. Então, já tinha uma tendência, né? A gente já estava de olho a uma redução dessa vacinação, mas com certeza a pandemia causou isso também. Os pais ficaram mais dentro de casa e diminuíram muito os serviços de saúde e as vacinas também. E a gente vê o retorno de doenças que já estavam esquecidas, né? Então, a gente vê agora casos de sarampo, por exemplo, né? Que a gente já tinha tido uma epidemia recente, mas já tinha parado. Controlada, né? Já estava Mas... controlada, e agora de novo. Então, realmente é uma preocupação, sim. E agora eu acho que... Sensibilizar os pais para essa retomada da vacinação. Exatamente. É isso. Eu acho que o plano agora é o nosso trabalho, né, na puericultura, nesse atendimento, né, com os pais voltando para os consultórios do pediatra, né, a gente reforçar essa importância da vacinação, né, com certeza. Outro desafio é em relação à educação, né, Naércio? Nós temos aí dados alarmantes que já vinham
antes da pandemia, que foram ampliados, como você mesmo disse, durante a pandemia. Como resgatar esse tempo perdido, né, na educação da primeira infância? Sim, a gente vai ter uma tarefa grande aí nos próximos anos para tentar recuperar os impactos na aprendizagem e até habilidades socioemocionais das crianças, né? Houve um impacto muito grande, como a gente já falou, e agora é o processo de retomada. Então, desde a recepção das crianças nas creches, a avaliação do impacto que a pandemia produziu nas habilidades socioemocionais dessas crianças, no desenvolvimento infantil, e também na pré-escola, né, aos 6 anos, 5 anos, avaliar o que foi perdido em termos de aprendizado, e depois fazer um programa estruturado de recuperação de perdas, né? No caso, tanto no caso da creche, como no caso da pré-escola. Então, no caso da pré-escola, as crianças que tiveram problemas, já tinham aprendido a ler e escrever e esqueceram, vai ter que retomar, né, o aprendizado novamente. E é uma corrida contra o tempo, porque a criança já devia ter esse instrumental disponível e não tem. Então, e ao mesmo tempo, ela tem que aprender o conteúdo do primeiro ano, porque senão ela vai ficando para trás. Então, eu acho que o tempo, horas na escola, tem que aumentar no sistema público. Se a criança ficava 4, 5 horas, ela vai ter que ficar mais tempo. E usando as novas tecnologias também, que isso foi uma coisa que a gente aprendeu durante a pandemia. Apesar de ter um impacto muito desigual, se você fornecer internet e ter certeza que as crianças têm acesso a aulas online, você pode usar as tecnologias de ensino à distância para recuperar esse aprendizado. Então, basicamente, você precisa de mais horas de ensino e uso de novas tecnologias no caso em que as crianças não podem ficar em período integral na escola, porque não tem espaço ou não tem professores. Mas como usar a nova tecnologia? Eu tive um dado que nós recebemos aqui, que durante a pandemia, na área pública, né, da educação pública, quase 10 milhões de crianças ficaram fora, né, do estudo, porque elas não tinham acesso à internet, né? Como resolver esse impasse, já que as crianças não puderam acompanhar as aulas e estão num processo muito difícil, né, educacional? É uma questão de gestão da rede também, né? Porque se você olhar o Ceará, que tem o melhor sistema de ensino fundamental, mais de 90% das crianças acompanharam as aulas à distância. Então, não é só ficar esperando dar a aula e torcer para a criança ter condições de acompanhar. Você tem que fazer busca ativa, entregar chip, entregar tablets para as crianças, mesmo as mais pobres, para que elas tenham condições de aprender. Então, é uma capacidade de gestão escolar da rede. As redes que são mais desestruturadas não têm capacidade de fazer isso, mas as redes que estão mais estruturadas, que têm boa gestão, um sistema de avaliação de resultados, de busca ativa, elas conseguem incluir as crianças, sim. Luciana, diante da crise da pandemia, que políticas públicas serão necessárias na área da saúde para a retomada da chamada normalidade, né? Se é que podemos usar esse termo, não só em relação à vacinação, mas ao acompanhamento em termos de saúde, né, das crianças da primeira infância? O mais importante, a meu ver, né, é garantir o serviço desse atendimento, né? Então, a gente vê até no serviço particular que as crianças, isso também já é uma tendência, né, de os pais levarem mais as crianças, por exemplo, num serviço de emergência, né, de pronto-socorro, ao invés de fazer um acompanhamento de puericultura mesmo, né, nos primeiros anos de vida mensal, e depois isso vai se passando, né. Então, isso já era uma tendência. Com a pandemia, isso ficou mais importante ainda, dos pais esperarem a criança apresentarem algum sintoma para procurarem o serviço médico. E na rede pública, mais ainda, porque a gente teve, né, os postinhos, unidade básica, reduzidos, né, o atendimento. Então, no meu ver, seria
retomar esse serviço com toda a força, né, de puricultura, de acompanhamento mesmo frequente das crianças. Só assim que a gente consegue ter o olhar integral para a criança, tanto a parte de crescimento, ganho de peso e desenvolvimento neurológico mesmo da criança. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Meninas melhoram o desempenho em matemática e se igualam aos meninos. A Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações. Uma nova publicação da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura aponta que a diferença de gênero que favorece os meninos em matemática nas séries iniciais vem desaparecendo gradualmente. O relatório é um apelo para a discussão sobre a desigualdade de gênero e as barreiras que ainda impedem as meninas de alcançarem seus potenciais. O estudo, divulgado anualmente, analisou dados de 120 países no ensino fundamental e médio para oferecer um panorama global. Os resultados mostram que nos primeiros anos, os meninos têm um desempenho melhor do que as meninas em matemática, mas essa diferença de gênero desaparece mais tarde. Essa pesquisa confirma que a disparidade de gênero na aprendizagem diminuiu mesmo nos países mais pobres. A Unesco explicou que os dados se referem à situação pouco antes da pandemia. Segundo a agência, os resultados no aprendizado foram severamente afetados nos países que fecharam as escolas por longos períodos e não conseguiram oferecer oportunidades de aprendizado remoto para a maioria dos seus alunos. Da ONU News em Nova York, Maíra Lopes. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje, falando sobre primeira infância, com a Luciana Izari e o Naércio Menezes Filho. Frank Valverde, você tem uma enquete aí, mas eu quero repercutir essa matéria da ONU. Desde garoto, eu sou voltado para ciências sociais, eu era péssimo em matemática. Agora, eu fiquei surpreendido que os meninos, pelo menos numa fase da vida, sabem matemática melhor que as meninas. Aí as feministas precisam incluir isso na igualdade de gênero. Não, vamos reivindicar que as meninas também tenham acesso ao melhor ensino da matemática, né? É verdade, eu acho que é um item a mais para ser colocado na pauta. Agora, eu também estava como você, Joel, eu estou na fase da turma que era ruim de matemática, tanto que hoje sou jornalista e não sou engenheiro, né? Realmente eu era péssimo em matemática. Depois disso nós vamos repercutir com o professor Naércio aí para saber por que nós, os meninos, sabem mais matemática que as meninas. Mas eu acho que é só a fase inicial, né? Depois isso digamos que se iguala e até supera, porque eu, se for ver na minha carreira, eu tive muito mais professoras de matemática do que professores, né? Acho que eu tinha muito mais professoras e que dominava a matemática com uma facilidade que, né, que eu não chegava nem perto de entender o que elas faziam com tanto talento. Mas, enfim, nós temos aqui, falando de matemática, né, vamos falar de números também, vamos falar da nossa enquete. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Não tem aquela profundidade científica de uma pesquisa, mas serve para ter uma noção de como é que as pessoas estão pensando de determinado assunto, né, sempre relacionado, claro, com o nosso programa. E para o programa de hoje, nós perguntamos o seguinte: as crianças brasileiras têm uma boa infância? E olha só o resultado. 4% disseram que sim, que tem uma boa infância. E 96% disseram que não, que as crianças brasileiras não têm uma boa infância. E ao colocar essa questão, né, da infância das crianças brasileiras, me vem à mente uma série de questões para serem abordadas, né? Uma delas já foi levantada aqui, que é a questão das vacinas, né? Com a pandemia, a doutora Luciana colocou muito bem as questões, né? Essa volta de algumas doenças que já deveriam estar já esquecidas, como o sarampo, né? Olha, o sarampo ele meio que volta de uns 20 anos, né? A gente pensa, 20 anos atrás, eu lembro que eu tinha um pouquinho mais, 25 anos, na verdade. Veio um surto de sarampo, né? Que minha esposa estava esperando o caçula, né? E agora se fala novamente num sarampo, e fazia muito tempo lá para trás que não se falava também, né? Então é meio que cíclico, né? Ele acaba voltando de décadas em décadas, ele acaba voltando aqui. Mas o que eu quero colocar aqui, que eu acho que já que o programa de hoje trata da ODS 3 e ODS 4, né? Que é saúde e educação, com relação às crianças indígenas e às crianças quilombolas, né? Se a situação já não tá fácil para a infância
nas áreas urbanas, que dirá para essas crianças que vivem em aldeias ou em quilombos, né? Eu gostaria de um comentário a respeito dessa situação, tanto da doutora Luciana como do professor Naécio. Vamos começar com a professora Luciana. Bem colocado, Franklin, é isso mesmo. Tanto que a gente vê que, quando a gente vê sarampo, por exemplo, né, igual eu falei, agora está tendo casos de novo. Há uns 2, 3 anos atrás teve, e foi justamente essa população indígena, essa população de fronteira, né? Então, por quê? Porque é uma população que fica mesmo sem assistência, sem vacina. Então, isso é muito preocupante. Por isso, a importância, né, vai vacinar a Covid. Então, dá prioridade para essa população, porque é uma população que mora em regiões que muitas vezes precisa de um hospital, é muito difícil de localizar, que tem a vacinação mais dificultada. Então, o poder público tem que olhar para elas mesmo com mais atenção, com certeza. Professor Naécio. Então, eu concordo que a gente tem que prestar muita atenção na questão das crianças quilombolas, indígenas, porque elas foram mais afetadas durante a pandemia no ponto de vista educacional também. Se a gente já tinha dificuldade de acesso à internet entre as crianças pobres dos centros urbanos, imagine as crianças que moram em situações bem mais vulneráveis, bem mais distantes. Muito dificilmente nessas regiões elas vão ter acesso à internet. Então, basicamente, devem ter ficado 2 anos sem aulas, né? E isso, para crianças que já vêm, muitas vezes, de famílias mais vulneráveis, tem um impacto dramático sobre o seu desenvolvimento e a sua alfabetização. Então, é necessário ter um cuidado todo especial e políticas específicas para lidar com as crianças indígenas e quilombolas, para recuperar o aprendizado. E na prática, o que pode ser feito para tentar eliminar essa deficiência ocasionada muito em função da pandemia? Bom, tem que ter busca ativa, né? A gente tem programas de atenção para essas comunidades, né? A gente tem a Estratégia Saúde da Família, que chega nos lugares mais pobres do Brasil. A gente tem os conselhos, os CRAS, né, os Conselhos Municipais de Assistência Social. A gente montou no Brasil, nos últimos 20 anos, uma rede de assistência. Não só transferências de renda, mas programas de atenção básica na saúde, programas de assistência social. Então, você tem que ativar esses programas, que ficaram paralisados durante a pandemia, até porque os agentes não queriam se contaminar e transmitir o Covid, né? Mas agora é hora de retomar e reforçar esses programas. Vale notar isso, que nos últimos 20, 30 anos o Brasil construiu uma rede de assistência muito boa. Se a gente fosse comparar com os anos 60 e 70, não tinha nada. As pessoas pobres não tinham nenhum contato com o Estado e viviam à mercê do que acontecesse com elas, assim. Mas hoje em dia não, hoje em dia está muito melhor estruturado, apesar dos problemas que estamos tendo aí nesses últimos 4 anos, associados também à pandemia, é possível reverter e conseguir mobilizar novamente essa rede, essa estrutura social. A pandemia mudou a vida de muitas famílias. Além de lidar com a doença, houve queda na renda familiar, desemprego, escolas fechadas, etc. Um estudo do IBGE, com base no PNAD contínuo, que é a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios do IBGE, mostra que 40% das crianças entre 6 e 7 anos não foram alfabetizadas. O índice representa cerca de 2,4 milhões de crianças. Este é o pior patamar atingido pelo Brasil desde 2012. Bom, quais os principais impactos? A gente já começou a falar isso no início do programa, mas é importante ressaltar de novo. Quais os principais impactos da pandemia na vida de bebês e crianças até 6 anos, Luciana? Quando eu penso em pandemia, né, eu lembro, eu como mulher e como mãe também de 2 crianças, eu penso no estresse, né, no estresse materno que ficou, as mães ficaram com essas crianças, de repente declarada a pandemia,
isolamento social, ficaram sem ajuda dos avós, sem ajuda de, às vezes, babá, de cuidadores que ajudavam, da escola, principalmente, e triplicou, né, na pandemia as funções maternas. Fora o desemprego, que também foi maior para as mulheres, e esse ambiente, né, que a mulher e às vezes a gestante passou, né, nesses 2 anos de pandemia, com certeza refletem nessa primeira infância que a gente estava falando sobre os primeiros 1000 dias, o desenvolvimento neurológico, emocional da criança, né? Então, como que a gente, né, pensa uma mãe, para ela conseguir dar o afeto, a atenção que a criança precisa, que a gente sabe que é importante, né, para essa plasticidade cerebral, ela precisa de altos cuidados também, né? Então, isso eu vejo que as crianças ficaram em casa nesse período, muitas vezes com o uso de telas, né? Então, aumentou muito o tempo de telas, e isso a gente sabe que pode associar a sintomas depressivos, ansiosos na criança, agressividade. Então, tem tudo isso, né? Bem amplo, o quanto a pandemia pode ter afetado o desenvolvimento dessas crianças. Naércio, na área da educação, muitas crianças dessa idade estão começando a ir para a escola e ter contato social fora da família agora. Como conduzir essa fase de adaptação do ponto de vista da educação para essas crianças? É uma situação bastante complicada agora, né? Porque, especialmente as crianças pobres, durante a pandemia, elas ficaram em casas cheias, com pessoas estressadas, né? Muitos perderam o emprego, como foi ressaltado, a renda caiu, especialmente nas pessoas que os pais são menos escolarizados, e negros e pardos. Muitas vezes as mulheres ficaram sobrecarregadas, por exemplo, as mães solteiras têm que garantir uma renda mínima e, ao mesmo tempo, cuidar da criança, estimular a criança, ajudar na alfabetização. Então, foi uma sobrecarga enorme, né? E a interação social é uma das coisas mais importantes nessa fase, né? Você encontrar os coleguinhas, encontrar cuidadores, ter estímulo para a leitura, para os jogos, e muitas vezes não houve nada disso, principalmente nas famílias mais pobres. Então, o que eu acho que é importante ressaltar é que a gente tem que avaliar o que aconteceu. Tem que, na hora de receber essas crianças novamente na creche, avaliar o quanto foi perdido em termos de interações sociais. Muitos secretários de educação estão dizendo que as crianças voltaram diferentes de quando elas saíram, não são mais as mesmas crianças. A alfabetização foi perdida, como a gente já falou. Então, é preciso ter calma, avaliar tudo que foi perdido em várias dimensões e fazer um programa estruturado, não pode ter improviso. Infelizmente, o governo federal não soltou diretrizes para serem usadas em todas as redes, mas as redes estaduais e municipais têm autonomia e, se tiverem uma gestão competente, vão conseguir fazer uma programação de recuperação de habilidades socioemocionais, saúde mental e alfabetização para essas crianças. Saúde mental é fundamental nessa volta, não é, Luciana? Exatamente, exatamente. Então, isso foi comentado, né, das crianças voltarem diferente para a escola. Isso é fato, né? A gente vê isso nas consultas todo dia, né, de pediatria. Quais são os principais sintomas que elas apresentam? Elas apresentam principalmente sintomas ansiosos, sintomas depressivos. Isso influencia a alimentação das crianças. Então, a gente aumentou o número de obesos, né? A obesidade cresceu nesse período. Alterações de sono. E de comportamento, assim, déficit de atenção, agressividade, entre os que eu consigo lembrar agora. Qual é a sugestão que você dá para as mães, né? Porque elas voltaram para a escola, estão se readaptando, né? Esse novo momento na vidinha delas, para que elas tenham essa compreensão de voltar para a escola. Quais as principais informações que os pais deveriam ter agora? Diálogo com a criança, né? Convívio familiar. Então, o que é importante é conversar mesmo, como que foi na escola, como tem sido, perceber sintomas, levar para o pediatra, e a gente começa a retomar rotina alimentar, rotina de sono, mas principalmente o afeto. As crianças precisam muito do olho no olho, né? Reduzir o tempo de tela,
são os conselhos, assim, né, digamos assim, que a gente faz nas consultas. Você está ouvindo o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre a primeira infância, com a Luciana Izar, que é médica, e o professor Naércio Menezes Filho. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório Terceiro Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Os nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar o Observatório 3 Setor e numeral, Observatório 3 e numeral Setor. Repetindo, Observatório 3 e numeral Setor. Frank Valverde, informações, dicas, perguntas para os nossos convidados? Sim, tem as duas coisas. A gente estava falando aqui de primeira infância, né? E eu queria destacar que na semana passada nós fizemos uma live, né? O Observatório Terceiro Setor fez uma live com a Ana Estela, né? Que foi odontopediatra, né? E ex-coordenadora do projeto São Paulo Carinhosa e uma das idealizadoras do ProUni. E foi uma bela live realizada e que elas ficam, né, à disposição das pessoas, né, nas nossas plataformas para assistirem, né? Então eu faço esse convite que as pessoas assistam essa live que foi feita com a Ana Estela Haddad. Né? Muito boa lembrança, viu, Franklin? Essa live com a Ana Estela Haddad teve uma ótima repercussão e foi uma bela entrevista, até que estourou até o tempo, mas valeu a pena. Vale a pena conferir para quem acompanha o Observatório do Terceiro Setor. E tem tudo a ver com o tema que nós estamos abordando hoje, né? Por isso que eu até lembrei que o Observatório do Terceiro Setor sempre sintonizado aí com as grandes questões do momento, né? E nós estamos falando aqui, né, com a Luciana, com o Naércio, dessa questão da saúde na primeira infância, da questão educacional, e foi destacado muito o papel da escola, né, que as escolas agora estão retomando, né, e elas têm um papel muito importante na recuperação dessas crianças que sofreram muito durante a pandemia. Mas eu queria até um pouquinho até anterior. E as famílias? O que as famílias podem fazer para auxiliar essas crianças, tentar superarem todos os traumas, digamos assim, né, que tiveram nesse período de pandemia, né, e os déficits também, né, que foram, como o professor Naércio colocou, os déficits educacionais aí que muitas crianças, nesta época de pandemia, ficaram sem o acesso, né, à educação. E agora retomando, né? A escola tem seu papel, né? Acho que ela tem toda uma estrutura para fazer isso, e as famílias, a gente sabe que muitas delas, às vezes, a principal função delas é lutar pela sobrevivência, mas mesmo assim, o que fazer para tentar amenizar ou solucionar, seria o ideal, a situação dessas crianças que sofreram muito durante a pandemia? Eu comecei a outra questão com a professora Luciana, agora eu vou começar com o professor Naércio, e depois a professora Luciana responde. Claro. Eu acho que é importante, primeiro, que as famílias estejam bem de saúde, né? Mentalmente, e que tenham emprego e renda para poderem trabalhar com as crianças, né? Esse processo de recuperação, de aprendizagem, de saúde mental, de saúde emocional. Então, não foram só as crianças que foram afetadas, né? Adolescentes, adultos, todo mundo foi afetado de alguma forma e muitos pegaram Covid e ainda não se recuperaram plenamente. Problemas de depressão, de ansiedade, perderam parentes, né, importantes durante a pandemia. Então, eu acho que a situação familiar, para a gente poder melhorar, temos que cuidar também dos adultos, né? Especialmente os mais pobres, que não têm acesso a psicólogo, a psiquiatra, e tem que enfrentar a doença mental enquanto estão trabalhando, enquanto estão buscando emprego, enquanto estão no ônibus, indo para o trabalho.
Então, é preciso que a saúde pública, né, o SUS, a estratégia de saúde da família, trabalhe a questão de saúde mental e saúde física decorrente da Covid entre os mais velhos, entre os pais, né? Uma coisa importante foi que houve o auxílio emergencial durante a pandemia, né, num valor até elevado, e que possibilitou as famílias mais pobres que perderam o emprego aguentar, sobreviver durante a pandemia, né? E agora a gente também tem o Auxílio Brasil. Então, por esse lado de transferências de renda, a minha avaliação é que o Brasil funcionou bem, conseguiu evitar o pior. Agora nós temos que reativar o sistema de saúde, principalmente, para cuidar dos pais, para que os pais possam cuidar dos filhos. Professora Luciana? Não, doutora Luciana. E eu vejo também, né, além disso, importância da parceria escola e família, né? Então, eu tenho muitos pacientes que a escola traz para os pais, né, que notou mudança de comportamento, os problemas específicos que estão acontecendo, e eles juntos percebem o que deve ser feito. E vice-versa, né? Às vezes a família leva para a escola o que está sentindo, né? Então tem muitas escolas que têm um serviço psicológico junto, né? Que faz um apoio para essas crianças. Então eu acho que é isso. Eu acho que a parceria da escola, agora que retomou, é fundamental para retomar a saúde emocional das crianças também. Uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas analisou dados de 95 países e concluiu que crianças pobres têm até 3 vezes mais risco de morrer antes dos 6 anos e podem ter seu QI comprometido enquanto adultas. Dados da Fundação Abrinq apontam que o Brasil tem hoje cerca de 12 milhões de crianças em situação de pobreza. Naércio, como construir políticas públicas diante de um cenário como esse? É uma situação muito difícil, né? O Brasil é um país muito desigual. Então, é um dos países mais desiguais do mundo, fora alguns países africanos. E o fato da gente ter famílias em situação de pobreza faz com que as crianças que nascem nessas famílias mais pobres já nasçam e cresçam numa situação mais adversa. Então, muitas famílias não têm saneamento básico, muitas famílias continuam pobres, mesmo após os programas de transferência de renda. Muitas famílias moram em casas lotadas e com construção precária, não têm acesso à internet, computador. Então, o Brasil tem muita desigualdade de oportunidades. Aonde você nasce já é um preditor muito forte de como vai ser o seu futuro. Nesse sentido, não existe meritocracia no Brasil. Existe o que eu chamo de loteria da vida. Se você dá sorte de nascer numa família com mais condições, você vai ter mais facilidade para realizar seus sonhos. Se você nasce numa família pobre, vulnerável, você vai ter muito mais dificuldades para realizar seus projetos e sonhos. Então, o que a gente deve fazer é caminhar no sentido de igualar as oportunidades. As pessoas são diferentes, os resultados vão ser diferentes, porque as pessoas fazem opções diferentes na vida. Mas todo mundo tem que ter as condições mínimas para poder realizar seus sonhos, independente da sua raça, da sua cor, de onde você nasce, da sua região do país. Isso a gente precisa mudar, e mudar rápido no Brasil, porque senão isso tem efeitos não só na área social, mas também em produtividade, crescimento. Muitos jovens acabam se desiludindo, perdem as esperanças de poder contribuir para o Brasil, arrumar um emprego, trabalhar e pagar impostos, porque eles veem que vão ter muitas dificuldades, não tem espaço para desenvolver seus talentos, e o Brasil acaba perdendo todos esses jovens. Então, a gente espera mudar isso rapidamente, senão nós vamos continuar nessa estagnação, né? Falando agora como economista, que faz 40 anos que a gente está com um crescimento baixíssimo, e desde 2016, de vários países da América Latina, o Brasil foi o que menos cresceu. O professor Naércio falou, Luciana, tem que se mudar e mudar rápido. O SUS tem um papel fundamental nesse processo de mudança, né, para atingir o maior número de pessoas do país. Com certeza, e a gente lembrando que essa primeira infância é a janela de oportunidade, né, e lembrando que começa da gestação,
Então, assim, começa na mulher, na gestação, né? Antes ainda. Então, o que é o ideal? O ideal é que a mulher que deseja engravidar já tenha um acesso médico, né? Já fique, né, grávida, saudável e consiga fazer, porque desde o suplemento de vitaminas, se ela faz atividade física ou não, como que é a parte emocional dela, isso já vai programar, a gente fala de programação metabólica, epigenética, uns termos que querem dizer como que vai ser o organismo dessa criança depois. Então, quais genes que vão funcionar e não vão funcionar naquela criança, quais doenças ela vai ter, isso já é programado na gestação. Então, o SUS precisa olhar, né, cuidar dessas desde a gestante até depois, período pré-natal, para evitar bebês que nascem muito prematuros, para depois ter uma primeira infância, né, com a alimentação adequada, com a atenção à saúde, o acompanhamento, a vacinação e tudo isso, né? Outro aspecto importante que é fundamental destacar é que a mulher, as crianças foram as mais atingidas pela pandemia, seja nos trabalhos domésticos, que se ampliaram por causa do isolamento social, e até por a falta de atendimento no SUS. Exatamente. Então, daí a gente já arrepia quando a gente pensa nas consequências das crianças, né? Porque a mulher, ela chegou muito ao burnout mesmo, né? A ficar muito cansada com toda essa função e a gente não sabe ainda, né? A gente está percebendo o efeito disso nas crianças, o efeito emocional e de desenvolvimento também, né? Agora vamos ouvir as notícias e destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com o Franklin Valverde. O Franklin, tem uma matéria aí que está muito dentro daquilo do nosso programa, né? Verdade, Joel. E aí que foi uma das mais lidas, né, no nosso portal. É verdade, João. Eu queria até, antes até de falar sobre essa notícia, convidar para todos e todas acessarem o nosso portal, né? observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Lá vai encontrar uma série de matérias, muitas delas tratando sobre questões vinculadas à cidadania, e entre elas nós temos o destaque de hoje, que Brasil registrou mais de 119 mil denúncias de violência contra crianças em 2021. Olha só que o número praticamente tem cidade que não chega a essa população, sabe? Que foi de crianças que foram que teve denúncia. E isso foi o que foi registrado, fora aquelas violências que as crianças sofreram, nem passou, não foi notificado, não passou nem por registro, né? Essa matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia está no nosso portal, né? E essa matéria ela foi feita baseada nos números do Disque 100, de janeiro a setembro. Se eu for pensar o resto do ano, ainda teve mais casos ainda, né? Realmente assim, com certeza passou de 120 mil, né? Porque teve os outros meses também que não estiveram nesse estudo, né? Então, é uma situação apavorante da situação que o Brasil vive de violência contra as crianças, né? E essa matéria que nós temos no nosso portal e outras que podem ser encontradas lá, todas elas têm o recurso da audiodescrição. Os deficientes visuais podem acessar o nosso conteúdo através dessa ferramenta, Joel. Olha, Luciana, eu perguntei para você no bloco anterior a respeito da vacinação. Eu quero voltar a falar sobre ela. Um problema social que tem ganhado destaque no Brasil é a queda da vacinação infantil. De acordo com dados do Programa Nacional de Imunizações, no DataSUS, a vacinação infantil no país atingiu seu pior nível em 3 décadas. Com isso, doenças que eram consideradas erradicadas, como a poliomielite, no caso o sarampo, que você citou, estão voltando. Bom, nesse cenário, é importante, nós voltamos a esse assunto, porque as famílias são fundamentais, os pais são fundamentais nesse momento para retomar esse processo de vacinação. Nesse cenário geral da saúde das crianças, o que deve ser feito?
Eu vou até aproveitar esse espaço, né, porque, sim, Joel, eu acho que é muito importante a gente lembrar os pais que as crianças precisam ser vacinadas, né, então, voltar, acho que, falando assim, voltar a acreditar na ciência, né, então, precisa acreditar na ciência e na vacinação do Covid, na infância também, então, precisa acertar a carteira de vacinação das crianças, então, isso eu acho que é um papel do pediatra no consultório. Pode ser uma proposta da escola também, né? Deve ser, na verdade, de conferir essa carteirinha de vacinação e também pela mídia, né? Ser comentado para que os pais voltem, retomem a vacinação, por exemplo, de gripe, né? Então, você vê, em janeiro a gente teve Covid mais influenza, né? Foi uma confusão, porque deixou-se de vacinar para gripe, né? Tanto crianças como adultos. Então, e sobrecarregou os hospitais, sobrecarregaram os hospitais, teve muita internação em UTI de crianças em insuficiência respiratória, então precisa ter mesmo uma campanha e os pediatras precisam se dedicar a incentivar essa vacinação, que os pais voltem a vacinar as crianças. É importante esse seu destaque porque não atingiu o número esperado a vacinação de crianças e adolescentes no país, né? Exatamente, é o que a gente tinha uma cobertura de 86% e agora a gente teve essa queda de 11% e a gente fica muito preocupado mesmo. Naércio, essas dúvidas que em relação à ciência, a gente vive uma fase negacionista. Você como pesquisador, como você está observando esse fenômeno no país? É um fenômeno complicado, né? Que vem desde a Covid, que não ocorre só no Brasil, ocorre em vários países, né? É interessante que você pensar nos Estados Unidos, né? Um país rico, com educação e universidades, lá o negacionismo também é bem forte, tem uma parcela maior que a brasileira que não tomou vacina. Proporcionalmente é menor do que o do Brasil, né? Exato, Muitas pessoas se recusaram a tomar vacina, correndo risco de morte, é impressionante, com base em algumas crenças, né? E então, no Brasil, isso também aconteceu, né, em menor escala, porque a população brasileira já está acostumada a se vacinar, apesar dos problemas que foram apontados. Tradicionalmente, nosso sistema de vacinação é muito bom, né? Aconteceu desde a década de 80, foi estimulando, e as pessoas se acostumaram a vacinar, então não houve um problema tão sério como em outros países. Mas, assim, houve problemas de comunicação, nem todo mundo foi a favor da vacina, né, publicamente, e eu gostaria de ressaltar aqui o papel dos cientistas, né, que foram na televisão e defenderam a vacinação e explicaram todos os dias, todos os telejornais, explicando a importância da vacinação. E então, apesar de ter morrido muito mais gente no Brasil do que seria necessário, se não tivesse essa vacinação tão boa com a Covid, teriam morrido muito mais pessoas. Então, o papel da ciência é fundamental. Por isso que a gente precisa também financiar adequadamente a ciência. As bolsas de mestrado e doutorado estão em valores muito mais baixos, porque não recuperam o que a inflação está corroendo. Então, houve uma diminuição muito grande do orçamento destinado à pesquisa, à ciência, e isso tem consequências, porque, novamente, a gente viu o papel ressaltado da ciência e dos cientistas agora durante a Covid. Então, temos que nos preparar para outros infortúnios que podem vir pela frente, mantendo a nossa capacidade científica. Falando em preparar, Naércio e Luciana, o Observatório criou um projeto que o Frank vai anunciar agora, preocupado com isso, o Observatório. E a gente reuniu os mais variados professores, né, e autoridades das mais variadas áreas para refletir sobre este momento e o pós-pandemia. Frank, com os detalhes. É verdade, Jó. Esse projeto que você falou chama-se Observatório em Movimento, que nós estamos ouvindo esses especialistas, professores, sobre a melhor forma de você viver o pós-pandemia. Ele inicia nesse pós-pandemia muito lentamente, a gente gostaria que fosse um pouco mais acelerado, né? Mas ainda está a pandemia, ainda de uma certa forma, nós estamos convivendo com ela, né?
temos certos piques de volta, mas digamos que ela já começa a diminuir, né? Então começamos a viver esse pós-pandemia. E qual a melhor forma disso? Nós estamos ouvindo esses especialistas que estão dando uma série de dicas. E quero também aproveitar, Joel, para falar de uma ferramenta que nós temos, uma nova ferramenta, que é uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil, com projetos em diversas áreas. Para saber mais dessa ferramenta, eu convido a todos e a todas que entrem no apoie3setor.com.br, nesse site, apoie3setor.com.br, o 3 em numeral, e lá tem as informações de como você pode fazer para se utilizar dessa plataforma online de financiamento desses projetos. E convido também, né, a todos e todas para que nos acompanhem, tanto no YouTube, como no Instagram, assim como no Facebook. Temos 6 minutos, sai mais de programa, mas eu quero repercutir a Rádio ONU, que eu achei uma matéria interessante. A questão de igualdade de gênero, os meninos aprendem mais, num determinado momento, aprendem mais matemática do que as meninas. Luciana, durante a pandemia, teve essa questão de gênero em relação à saúde? Meninas se adoeceram mais que os meninos ou foi igualmente? Olha, Joel, na pediatria em geral, eu não sei te dizer isso, eu acredito que não. A minha subespecialidade é endocrinologia pediátrica, né? E na endocrinologia pediátrica, a gente notou algumas coisas que estão começando a serem pesquisadas, né? Aumento de diabetes mellitus tipo 1 em crianças pequenininhas, né? Então, que era mais comum aos 7 anos, 5, 7 anos, a gente tem atendido pacientes com 1 ano e meio, cada vez mais precoces. E isso em menino e menina, e na sua pergunta, né, meninas, né, a gente teve um aumento de puberdade precoce, né, então, a puberdade precoce é uma também, né, uma alteração endocrinológica que foi visto mais nas meninas, a gente tem notado isso. Interessante. Naércio, tem uma explicação porque os meninos sabem mais matemática que as meninas num determinado momento da vida deles? Sim, esse é um fenômeno bastante conhecido e acontece em quase todos os países do mundo. No Brasil, se você for ver as notas da Prova Brasil, os meninos vão melhor que as meninas no 5º ano e no 9º ano. E também, se você for pensar em carreiras científicas e de matemática, engenharia, as mulheres continuam sendo minoria. Apesar necessário uma política pública especialmente para as meninas? Sim, é uma questão especialmente cultural. Então, desde o nascimento, os pais estimulam a questão de matemática, de resolução de problemas, de foguetes, NASAs, e tudo para os meninos. E para as meninas é mais a leitura, é mais atividades artísticas, e aí isso vai se refletindo na própria criança. E aí, quando chega na escola, os professores também tratam diferentes, os meninos para o desafio de matemática, as meninas a leitura, a redação. Então, na verdade, o que precisa é mudar a mentalidade, a tradição dentro das escolas e das famílias, para reforçar o estudo de matemática entre as meninas também, engenharia e ambição, como que a gente tem exemplos de mulheres que destacaram muito e ganharam Nobel e tudo. Então, esses exemplos precisam ser disseminados. É verdade. Franklin, eu quero o seu destaque final, e aí se nós voltamos à origem, né? As famílias, as meninas são criadas diferente dos meninos desde da primeira infância. Esse que é o problema. E aí, claro, em determinado momento, isso da vida deles vai refletir nas suas escolhas, né? Seu destaque final do nosso programa, Frank. Vai nessa linha, Joel. Eu acho que a melhoria da infância, tanto na saúde como na educação, ela só se dará efetivamente numa parceria, numa ação conjunta entre o Estado, né, com a sua escola, com o seu sistema de saúde, e as famílias, né? Aí, trabalhando essa questão, como disse bem o professor Naércio, cultural, é que a gente vai conseguir transformar, tendo, claro, a infraestrutura que o Estado é que deve fornecer para as famílias poderem passar por esse momento difícil que estamos vivendo atualmente. Naércio, o seu destaque final, do que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do tema do nosso programa? Bom, eu acho que a gente vai ter que fazer um esforço muito grande.
não vai ser fácil recuperar os efeitos da pandemia. Os efeitos ocorreram em várias áreas: educação, saúde mental, habilidades socioemocionais. Então, é preciso consciência. Não podemos varrer esse problema para baixo do tapete. Temos que enfrentá-lo, mensurá-lo, detectá-lo. Senão, a gente vai ter uma geração que vai crescer com muitos problemas e bastante desigual. Então, é urgente chamar a atenção para todos os problemas que ocorreram e desenhar políticas públicas para atenuar os efeitos da pandemia no longo prazo. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos, né, Écio? Luciana, seu destaque final. Lembrar as famílias a retomarem o atendimento nos consultórios, né, a importância dessa primeira infância, né, para o desenvolvimento do adulto, né, que essa criança vai ser. Então, que retomem aos acompanhamentos de puericultura, que vacinem os filhos e que tenham essa rede de apoio, essa parceria com a escola para identificar alterações emocionais, né, ansiedade, depressão, para cuidar bem dessas crianças. Muito obrigada também. Nós é que agradecemos. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a presença de Luciana Izar, médica pediatra, no Hospital Sabará, em São Paulo. Naércio Menezes Filho, professor titular da Cátedra Ruth Cardoso, no INSPER, e diretor do CEPAP, o Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.